estão nos assistindo e nos prestigiando nessa noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Inteligência Emocional. Eu sou Audrey Oliveira, vocês já me conhecem. Olá, boa noite! E eu sou Andresa Vargas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inteligência Emocional. Isso aí, o nosso programa tem a força de shopping total presente a cada momento, bom para comprar e ser feliz, móveis do bem, móveis para a vida toda, que aliás são os patrocinadores master dos nossos móveis lindos aqui do estúdio, né? Siga lá no Instagram, @móveis do bem, e conheça os demais produtos, os demais móveis. Instituto Masper, um instituto socioeducacional da biodiversidade, você já sabe, eu sempre falo aqui para vocês, faz gestão compartilhada na área da saúde, atuando sobre termos de parcerias com diferentes municípios do nosso estado. Então, se você está buscando uma oportunidade, e aliás o Instituto Masper está contratando para o município de Capivari do Sul, confira as vagas no site, confira os editais de novos processos seletivos, ou siga lá no Instagram, sugiro que faça os dois, né? Siga no Instagram, @Instituto Masper, e confira nas últimas postagens ali as vagas em aberto. Excelentes oportunidades, não é, Audrey? Exatamente. E a gente conta também com o patrocínio da Hora Certa do Café de Trento e o Garimpo. O Café de Trento está esperando por você na praça de alimentação aqui do Shopping Total, com um deck exclusivo, há 18 anos já aqui no local. Aliás, gurias, eu passei antes ali no Café de Trento. Eu vi. Fiz um lanchinho, é verdade, semana que vem a gente combina. Fiz um lanchinho ali, um panini de brócolis com requeijão, gurias. Uma delícia. Tinha que me preparar para o programa, né? E também, aliás, o Café de Trento, a gente está aberto todos os dias, das 10 às 10, horário do shopping. Então, venham com toda a privacidade, segurança de um shopping, estacionamento e tudo mais. E com excelentes cafés e petiscos e sanduíches maravilhosos. E aproveite para conhecer as nossas instalações aqui. Se você vier no Café de Trento, venha conhecer os nossos estúdios pessoalmente aqui no Shopping Total. Estamos numa vitrine te esperando. É verdade, dá para assistir ao vivo aqui, né? Exatamente. E também o Garimpo Bistrô, Empório e Brechó, uma casa centenária que fica ali na Avenida Venâncio Aires 1019, bem pertinho da Redenção. Meu lugar preferido de almoço, não posso negar, gente. Eu fico ali bem pertinho. Já te recomendo, Carla. A gente marca num próximo momento lá. Combinado. No bistrô, então, você encontra sanduíches, petiscos, panchos, croquetes, baguete gourmet, enfim, uma infinidade de coisas do lugar que são sensacionais realmente. E no menu do dia tem entrada, prato principal e sobremesa. Todos os dias um cardápio diferente, incluindo versão vegetariana, que eu adoro. Não sou vegetariana, mas eu adoro. Não, opções para todos os gostos, sem contar o atendimento das meninas que são... É verdade, Laura e Lúcia. Né? Beijo, vocês, meninas. Isso é importante. Isso aí. Então, lembrando que Café de Trento e o Garimpo, Café e Brechó, o Garimpo, estão conosco na hora certa, que aliás são 9 horas e 9 minutos, e nós estamos colocando neste momento no ar a nossa inteligência emocional ao vivo para você, e para você que não está assistindo ao vivo, fica gravado lá no nosso canal do YouTube. Então, aproveita, já te inscreve, clica no sininho, ativa as notificações e não perde a programação que está imperdível todos os dias de segunda a sexta-feira, né? E compartilha, né? E compartilha. Você acha que vai se interessar por esse assunto, né? É verdade. Vamos tratar hoje, que não é um assunto muito, né? Hoje é delicado. Hoje é delicado. Bem-vinda, Carla Tomasi, que honra pra gente receber esta convidada excelente para falar de um assunto delicado. Que não é um assunto que a gente gosta de tratar, mas que é necessário. Exatamente por isso, como eu sempre digo, nós estamos aqui para levar informação de forma transparente e conhecimento, autoconhecimento, que é o mais importante, né? Ajudar as pessoas, esse é o nosso combustível aqui do Inteligência Emocional. Carla Tomasi, que é psicóloga clínica, conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Em nome do Conselho, eu agradeço. Eu venho, é a segunda vez que eu venho, já estou me sentindo muito à vontade. Coisa boa. Já sou de casa, é verdade.
o assunto que a gente vai tratar não é um assunto simples, não é um assunto alegre, é doloroso mesmo, mas, como tu dizia, né, se a intenção é a gente aprender e reforçar as nossas defesas, a gente tem que falar de coisa difícil mesmo, né? Então, exato, faz parte. E todos nós somos humanos, todos nós, a perda é inerente ao ser humano, todos nós, com certeza, já tivemos perdas que nos abalaram, seja ela de pessoas, ou seja alguma perda que também nos remete ao luto, né? Que não ligada à morte em si, mas que também nos colocou nesse estado de luto aí, porque também envolve perdas de outras formas, né? Que não só ligadas à morte em si. Exato. E é legal a gente falar para os nossos streamers aqui, né? A ideia dessa pauta hoje não é trazer um momento triste, não é deixar o nosso programa pesado. Na verdade, não é trazer combustível, trazer ferramentas, trazer insights para que a gente possa lidar um pouquinho melhor com isso, né? Que a gente possa, como tu disseste antes, para a gente nos preparar um pouco melhor. E aí, é possível a gente estar preparado, Carla? Então, a gente realmente falou um pouco antes, né? E com relação ao luto, preparar, eu acho que não é bem a palavra, mas a gente pode pensar em recursos, né? Algumas pessoas têm mais recursos, outras têm menos recursos. Um exemplo de recurso que a gente pensou ali enquanto conversava são as histórias que a gente ouve, né? São as histórias de todos os tipos, pode ser um conto de tradição oral, pode ser a história de alguém que vivenciou isso, pode ser na literatura, né? A gente pode ir armazenando esse tipo de recurso, né? Mas, realmente, o luto que vem pela perda de alguém é que a gente tem um vínculo, que a gente ama, é um luto muito difícil, né? É um luto mais duro e é um momento de muito sofrimento. Ele tem um tempo aí para a pessoa se recuperar. Existem psicólogos que dizem que o luto tem 4 fases, tem aqueles que dizem que tem 5 fases, que tem um primeiro momento que é de negação, um segundo momento que é de raiva, um terceiro momento que é de depressão, e um último momento em que a pessoa, então, consegue se reorganizar. Mas eu acho que isso não importa para quem está sofrendo, né? Não importa se tem várias fases, se tem etapas a serem cumpridas. Sofrimento é sofrimento, e quem está nesse momento precisa ser acolhido, escutado e respeitado nesse tempo de luto aí, né? Eu tenho trabalhado, vou falar demais, vocês me interrompam, por favor. Imagina, o espaço é teu. Eu estava dizendo também que eu tenho trabalhado com grupos, né? Grupos de apoio ao luto. A gente está vivendo um momento de um luto coletivo, né? O que a gente está vivendo agora com a pandemia é muito diferente daquilo que a gente conhece, né? É como se fosse um período de guerra em que tudo mudou, né? Então, eu tenho trabalhado com isso e tenho escutado muito das pessoas que aquilo que a gente escuta como consolo, né, que as pessoas vêm e dizem, vai passar, ou era a hora dessa pessoa, né? Quando a gente está triste, a gente não quer ouvir isso, né? Não são coisas que essas pessoas que participam do grupo, que estão sofrendo, gostam de ouvir. Eles comentam isso, né? Uhum. Que às vezes a pessoa quer só ser escutada, né? Ela quer poder contar do tamanho do sofrimento dela, quer contar para quem não conhece como era aquela pessoa que ela perdeu, né? E o mais importante é ouvir e acolher, né? Mas outra coisa que a gente estava falando também, que quando a gente se depara com a morte, são vários atravessamentos, né?
a gente pensa, sofre, mas ao mesmo tempo a gente se depara com essa questão da morte, a gente pensa que vai morrer também, aquilo isso que a gente vive fingindo e escondendo que não vai acontecer, que é uma contingência que pode acontecer, né? Exatamente, a gente se depara com isso realmente, né? E isso também faz sofrer e também dói, né? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, isso está ali na nossa cara o tempo inteiro. Né? É esse luto coletivo, mas é essa presença da morte, né? Essa coisa que nos convence que a gente vai morrer também e que isso acontece. Então, eu acho que todo mundo está sofrendo, né? Ou porque está negando, fingindo que não vê, mas está sofrendo lá dentro, ou porque está sofrendo, porque está vendo, não está fingindo. Isso traz medo, traz dor, traz insegurança, e vem essa questão, né, de como que a gente lida com isso, como que a gente resolve, né? Bom, o luto é um processo que é muito individual, né? Não tem como comparar a dor, se é maior, se é menor, se o tempo de sofrimento ele então passa por aquelas fases que nunca se misturam, que não é verdade, né? Porque a gente pode ter momentos em que a gente está com muita raiva, momentos em que a gente está muito triste. Cada um vai viver o seu luto do seu jeito, né? Então, outra coisa que eu escuto muito é com relação a esse tempo aí de luto, né? Eu estava lendo uma escritora que estava contando uma história de luto, e ela disse, bom, quando eu perdi o meu marido, eu fiquei chocada, eu me preocupei com as coisas práticas, que isso acontece, né? Tu tem uma série de coisas com as quais se preocupar, e as pessoas diziam para ela assim, chora, tu pode chorar, né? Chora, e ela, aquele não era o momento dela chorar, né? Quando ela começou a chorar e começou a sofrer, as pessoas diziam, mas agora já passou. Tu tem que te recuperar. Sabe? Então, assim, não tem isso, né? E às vezes o sofrimento do outro angustia, a gente não sabe o que dizer, né? E acaba dizendo isso. E as pessoas que estão sofrendo não querem ouvir isso também. Às vezes é só um colo. E às vezes é só um colo. Né? É muito difícil a gente fazer uma fala que seja empática num momento desse. Nossa. Porque só quem sente a dor é que sabe como conduzir, de que forma vai lidar com aquilo ali. Quem é de fora, mesmo que já tenha perdido, né, entes queridos, uma pessoa muito próxima, não sabe, porque cada pessoa sente de uma forma diferente. Exatamente, cada pessoa sente de uma forma diferente. O que a gente pode fazer é isso, a gente pode escutar, pode respeitar o tempo dessa pessoa, né, que é importante, e a gente também pode ficar atento para ver se essa pessoa está conseguindo lidar com as coisas normais da vida dela, né? Conseguindo seguir exatamente, se ela está conseguindo tocar a vida, porque daí, então, se a gente percebe algo desse tipo, a gente pode entender que talvez essa pessoa não esteja superando e pode estar adoecida, né? Não é o sofrimento natural dessa perda, mas um adoecimento. Então, aí nesse momento a gente toma outras medidas, né? Eu acho que, eu vou dizer aqui, procurar psicólogo a gente procura sempre, viu, gente? Todo momento, a gente não precisa ficar doente para ir conversar com o psicólogo. Mas... E aquela máxima, vou fazer só um parênteses, e aquela máxima, não precisa ser louco, né? Não. Que tem gente que diz, mas eu não sou louco? Como assim? Muito pelo contrário, né? Não precisa, é um momento de encontro consigo mesmo, importante, de construção mesmo, né? Então, eu recomendo, viu? As pessoas falam assim, antigamente era uma forma até de xingamento. Vai procurar um psicólogo, vai te tratar. Hoje, se me dizem isso, eu digo, meu Deus, vou mesmo. Vou feliz da vida. Inclusive, frequento periodicamente. Então... Pena de dia que não pode, né?
Pena de quem realmente não pode. Não, pena de quem não pode, mas eu acho assim, tu falou isso de quem não pode, né? Eu acho importante que nesse momento que a gente está vivendo esse luto coletivo, e existem o luto é coletivo e existem muitos coletivos para os quais as pessoas podem se dirigir, né? A Avico, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma associação de vítimas do Covid, né? E que presta uma série de serviços, né? Serviços jurídicos, mas também tem atendimento psicológico, né? E as pessoas podem procurar, né? A Avico oferece gratuitamente esse tipo de serviço, né? E tem muitos psicólogos que vão negociar valores conforme as pessoas têm condição de pagar, né? Nem todos fazem isso, mas alguns fazem, claro. E isso faz parte, né? E eu acho super justo, né? Claro. A pessoa precisa, tu pode ver de que jeito isso é possível, né? Então, acho que existem possibilidades, né? E existe locais no serviço público, né? No SUAS, em que as pessoas vão ter atendimento. Então, quem precisa, quem quer, pode procurar. Talvez seja difícil, sim, talvez seja demorado, mas existe, não desistam. É um direito que todo mundo tem, pelo qual tem que lutar e tem que usar, né? O SUS está aí, não pode ser demolido. Mas que boa dica. Que usar por ele, né? Que boa dica. Legal a gente falar sobre isso também, né? Que existem possibilidades, porque às vezes se fica muito na questão, eu não tenho condições, mas existem possibilidades realmente que é possível e é importante. É importante. Existem e tem que procurar. E a Avico, por exemplo, é uma delas, dá para escrever Avico no Google, vai achar, né? A gente tem visto assim, uma série de entrevistas das pessoas que organizaram a Avico, lutando, inclusive, junto lá quando se apresentou o relatório da CPI, a presidente da Avico estava lá. Então, porque não dá para a gente esquecer tudo isso que aconteceu. Né? A gente, voltando à questão do luto na pandemia, né? A gente sabe que existem uma série de rituais que nos ajudam a passar, né? O que também ajuda? Os rituais que estão aí instituídos desde sempre e que são diferentes em diferentes lugares, mas eles existem enquanto rituais. Enquanto rituais, eles existem porque são importantes e porque fazem diferença. E a gente não tem a possibilidade dos rituais completos com a questão do Covid. E aí é um luto muito mais difícil. Né? Um luto muito mais complicado. E se a gente for pensar que quem perdeu alguém para a Covid se sente muito mal, porque sabe que talvez aquela morte poderia ter sido evitada. Então, ainda é um sofrimento extra. Mais, né? Então, a gente está vivendo esse momento bastante complicado, essa coisa de não poder acompanhar o adoecimento, de não estar do lado da pessoa que está doente, né? Ela desaparece dentro do hospital. Exatamente, né? Ela é sugada da terra, do seio familiar, inesperadamente. Exatamente. Né? E aí eu acho que os hospitais que têm um atendimento humanizado, eles estão fazendo tudo que eles podem para diminuir esse sofrimento, né? Para diminuir essa distância. O pessoal do Hospital de Clínicas, por exemplo, que vou falar do Hospital de Clínicas porque eu conheço, né? Sim. Eu acho que tem outros hospitais, eu conheci. É um excelente hospital, aliás, meu filho nasceu no hospital. Eu conheci as psicólogas do Hospital Conceição também, mas e tem uma amiga que trabalha lá. Mas, na verdade, o Conceição não abriu uma grande contratação de profissionais da psicologia, né? E o Hospital de Clínicas abriu, então elas conseguem fazer mais porque estão em maior número, claro. Né? E
E elas pensaram 1000 formas de fazer essa aproximação, que eu acho que essa aproximação ela vai fazer diferença, porque ela é ótima para estar perto da pessoa que está doente, e quando ela vai sair do hospital, e enquanto ela está lá no hospital, mas também ajuda se essa pessoa morrer, né? Sim. Então, elas fazem... conversam com os familiares, né? O boletim médico que eles têm lá, ele é diferente. Uma médica é responsável por trazer a notícia da UTI, então ela fala numa videochamada com os parentes, né? Não é um telefonema para quando der um horário, não, isso é combinado. Essa médica vem, conversa, pergunta se tem dúvida, e a gente se sente mais próximo, claro, né? E aí elas pedem para que as pessoas enviem fotos, para quando o paciente acordar e enxergar as fotos dos familiares. Elas pedem para gravar um áudio para que o paciente possa ouvir. Inclusive, eles já começam a colocar antes do paciente acordar, da sedação completamente, né? E aí, quando tu grava um vídeo mandando uma mensagem, bom, tu tá se aproximando daquela pessoa, claro, né? Então, essa distância que vai se manter na hora de fazer ritual, eles conseguiram diminuir o máximo que eles puderam. Sim. Né? Então, é um trabalho bem importante, né? E que vai fazer diferença, porque um velório de 15 minutos, quando existe, que é isso? Né? É o começo e o fim no mesmo momento. Tu não tem aquele tempo de chorar, tu não tá junto com as pessoas. Uma coisa importante do luto é que dessa reconstrução, né, que a gente tem que descobrir o que aquela pessoa representava para a gente, né? A gente tem que entender qual era a representação que as outras pessoas tinham dessa pessoa e dessa pessoa junto contigo, né? É todo um sistema, e que o velório também, de certa forma, vai ajudar, né? E não tendo essa possibilidade de enxergar isso, fica muito difícil. E não é só o velório, as pessoas estavam mais, agora menos, né, trancadas dentro de casa, sem poder ter esse contato com outras pessoas que também estão sofrendo pelo mesmo tipo, né? E que também vão ter que reconstruir a sua vida, faz parte da saída do luto, quando a pessoa consegue se organizar e criar um outro mundo que é com a ausência dessa pessoa, né? Uma outra forma de viver sem essa pessoa. Né? E aí, como que tu faz isso? Não vive sozinho, né? Tem outras pessoas que também te constituem um lugar nessa relação. Não sei se eu consegui ser clara. Né? Muito! E essa coisa que tu tá dizendo agora, né, de reconstruir o mundo depois, né, sem essa pessoa. Inclusive, a gente postou uma enquete no Instagram falando do tema, né, e a gente colocou um trechinho de uma série, um seriado, exatamente a cena onde a personagem pergunta como é que a gente sabe que o luto acabou. E, aliás, essa é uma das perguntas que estão nos fazendo aqui ao vivo. A Thaisa Salve está fazendo falta aqui, a nossa fotógrafa oficial. É verdade. Semana que vem, né? Ela está nos dando boa noite aqui. Boa noite, Thaís. E ela está perguntando, doutora Carla, mas qual seria um prazo saudável para o luto? Eu acho que é quando a gente entra bem nessa questão do que tu colocaste na tua rede social lá no Instagram, né? A pergunta Nara também está nos dando boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite a todos que estão ao vivo conosco participando. Mande suas perguntas, participe. É isso que a gente... Isso aí, a gente gosta dessa interação e manda pergunta que a gente repassa aqui pra Carla, gente. E era bem isso, a pergunta da personagem, e a irmã da personagem responde mais ou menos assim, que é quando que ela acha que é quando lembrar da pessoa causa paz e não causa mais dor. 100% das pessoas que responderam a enquete concordaram com isso. Recebi alguns comentários, e às vezes sim, às vezes não, né? Algumas coisas assim. E isso que a gente queria te perguntar também, Carla, isso faz sentido?
Eu acho que faz, né? Eu acho que quando se transforma em saudade, eu acho que e que a gente consegue lembrar com a alegria dessa pessoa, né? Saber que a vida dela valeu a pena, que ela fez diferença na nossa vida. Eu acho que eu ouvi uma frase, foi no Jornal do Almoço, eu ouvi o Carpinejar falar, ele fala de uma forma muito bonita, mas eu não vou conseguir reproduzir. Mas no final foi a fala do locutor, e ele disse que quando a gente percebe que no fim da vida a gente percebe que a vida não tem fim, né? Porque a gente traz, né? A gente rememora, a gente lembra, a gente sente saudade, e aí a gente conclui que a vida não tem fim, né? Porque essa vida que foi vivida, ela vai ser lembrada, revivida, né? Eu acho que exatamente. Eu acho que é isso, a gente consegue entender que o luto. Eu não sei se o luto termina de fato, na minha opinião. Porque sempre que tu lembrar daquele familiar, daquela pessoa que foi importante para ti, tu vai sentir. Eu acho que ele só muda porque ele se torna uma saudade gostosa. No começo a gente tem aquela sensação, meu Deus, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eu nunca a dor de estar longe. Eu nunca mais vou trocar uma palavra. E daí tu antecipa, aparece toda a tua saudade que tu vai sentir pro resto da vida naquele momento ali, que é o que te faz sofrer, né? Aí tu pensa, meu Deus, nunca mais. A frase nunca mais é que eu acho que mais pesa, assim. Então, acho que não existe respondendo já a pergunta da Thaisa, né? O que eu imagino é que não existe um prazo, assim, para o luto. Não, eu acho que prazo não existe mesmo. Isso é importante, era o que a gente dizia. Cada pessoa é diferente, né? Não acho que existe prazo, e acho que a gente vai sentir saudade com alegria e a gente vai sentir saudade com tristeza, né? Mas a gente vai saber a diferença, né? Vai saber que consegue reconfigurar as coisas, que consegue estabelecer a vida sem aquela pessoa, mesmo que a gente continue sentindo saudade, mesmo que a gente não esqueça, mesmo que de vez em quando a gente chore. Não quer dizer que não doa. Não quer dizer. Isso é que nem a música do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de saber, de ser o que é, né? Então, cada um sabe da sua dor e quando vai sentir, por quanto tempo vai sentir, e não tem um limite, ninguém pode dizer que tem um limite, né? Tem que respeitar esse tempo. Eu fiquei pensando, um dos livros que eu trabalhei num grupo de leitura, o título é Ridícula a Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é bem parecido com o que ele estava dizendo, né? Que é um livro da Rosa Monteiro. Ela perdeu o marido e ela conta a história dela através da história da Marie Curie, que eu não sei se é assim que a gente diz, aquela ganhadora de 2 prêmios Nobel, um da física e um da química, coisa da radioatividade. Até teve um filme agora na Netflix, e ela fala do luto da Marie. Né? A Marie passou 1 ano escrevendo um diário depois da morte do marido. Durante 1 ano ela escreveu, e o diário assim, é muito intenso, com muito sofrimento. E aí depois ela parou de escrever o diário, a gente sabe da história dela que o sofrimento se manteve e tal, por um bom tempo, né? Mas eu acho que o título, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, é porque esse nunca, né? É com esse nunca que a gente não consegue lidar. É verdade. Porque o nunca a gente desconhece, né? E entra muito na questão de também, e agora me veio agora na mente, assim, quando a gente tem um parente que está entre a vida e a morte no hospital, nos últimos suspiros, e eu vivi isso com meu pai, é de nós, eu não sei se seria egoísmo a palavra correta,
Mas a gente quer manter aquela pessoa ali, mesmo vendo que ela tá sofrendo, mesmo sabendo que para ela o melhor naquele momento é ir embora, mas a gente se apega no nunca mais, não, temos que fazer de tudo, e às vezes a pessoa tá dizendo, eu quero ir embora, me deixa aí, né? E entra muito nisso. E os psicanalistas dizem que o inconsciente não reconhece o não, né, o negativo, o nunca. Então é muito complicado da gente lidar com isso, né? E a gente está, como eu disse, num momento de muita dor aí, né? E vocês imaginem a quantidade de órfãos, né, que a Covid deixou. E aí, no caso, são crianças, né? E vai ser uma luta, né, para crianças e muitas vezes adultos também, mas as crianças eu acho que é mais difícil, né? Aliás, essa era uma pergunta que eu queria fazer para vocês, colocar aqui, trazer para a mesa. Como explicar para as crianças, se nós adultos muitas vezes não entendemos, né? Como dizer para as crianças, principalmente crianças pequenas ali, que não construíram ainda, que estão em processo de construção da sua inteligência emocional. Que é que nem nós estávamos conversando ali fora. Nós adultos, por mais que a gente esteja com a dor do luto, sofrendo, a gente sabe que a gente tem que fazer a vida continuar acontecendo, a vida continua, como dizem, né? Mas e a criança, gente? Como é que a gente explica isso, né? É importante fazer com que ela veja isso desde pequenininha, porque às vezes eu percebo em algumas famílias a questão de querer proteger a criança, né? Ai, um avô morreu, alguma coisa assim, não leva no velório, não leva no enterro, né? Antes de pandemia. Isso é importante? Como é que é? Excelente essa pergunta, Audrey. Olha, eu acredito que a minha opinião pode ser diferente de outros profissionais, mas eu conheço vários que também acreditam que a gente tem que ter conversas francas, né, com as crianças, que a gente tem que dizer a verdade, né? A gente corre um risco quando a gente dá uma outra informação. O vovô foi, né, tu falou em avô, o vovô foi viajar, né? Mas aí o avô nunca mais vai voltar, e como é que é isso, né? E qual é a fantasia que essa criança vai criar em torno do vai viajar, né? Foi viajar. Então, a gente é duro, né? Mas a gente tem que ter conversas francas e todas as vezes que a criança quiser conversar, né? A gente tem que ter tempo. Eu sei que é difícil, mas poder sentar e ter uma conversa franca e ouvir, né? Ouvir qual é a ideia que ela tem sobre isso, né? Porque as crianças, na verdade, a gente nunca sabe o efeito daquilo que a gente diz na outra pessoa. E a gente não controla isso, né? Então, a gente pode dizer uma coisa e a pessoa fazer lá as ligações dela com o que ela tem nela e chegar a uma conclusão completamente diferente, né? Eu vou contar uma história engraçada, assim, que aconteceu comigo, que não tem a ver com a questão da morte, mas assim, para a gente saber como a gente, às vezes, não sabe o que a criança está entendendo, né? A minha mãe e minha avó tinham comprado um macacão para eu vestir, né, no inverno. Comprou, uma época que se ia muito para o Uruguai comprar jaqueta de couro, essas coisas. E daí a minha mãe dizia para mim assim, lá no armário tá o macacão. Quando chegar o inverno, a gente vai tirar o macacão. E eu fiquei muito decepcionada quando eu vi que não era um macaco de verdade, sabe? Porque, bom, era um macacão, estava dentro do armário, eu esperei, assim, muito por aquele macaco. Por aquele mascote. Exatamente. Então, a gente tem uma história que eu lembro da faculdade, assim, que a professora contou que estavam os alunos
as crianças na sala, e ela começou a perguntar: fulaninho, de onde tu vem? Eu vim de São Paulo. Fulano, Beltrano, um veio de Santa Catarina, o outro veio do Rio. E o menino que tinha nascido na cidade chegou em casa e disse: mas e da onde eu vim? Né? A professora perguntou. Os pais entraram em pânico, porque acharam que eles iam ter que contar a história da abelhinha que veio, sabe? Entendeu? E ela só para saber. Daí ele diz: não, de que cidade que eu vim, né? E por isso que a gente tem que ouvir criança antes de sair respondendo. Verdade. Deixa eu perguntar primeiro, né? Verdade. E aí seja honesto, franco, que é o caminho, não tem outro, né? É difícil para a criança, mas é difícil para nós também, claro. Né? Não tem como omitir, esconder isso, né? E quanto menos a gente sabe, a gente participa, mais difícil fica. Né? Sim. E depois fica uma coisa de, né? Aí, quando tem que falar daquela pessoa que não foi viajar, tem que ser escondido, né? Tem que ser baixinho. E criança é sempre ligada. Falou baixinho, eles estão prestando atenção. Se gritar, às vezes... Eles não ouvem. Mas se falar baixinho, eles vão prestar atenção. Então, né? Não vão criar um mundo de segredos e coisas escondidas, porque, né, pode ser pior. Depois o choque de realidade é mais duro, né? Pode ser... Pode criar uma... Começa por nós o processo de clarear a visão, né? Abrir, abrindo as fendas, né, dos olhos da criança. Porque, assim... sabe, o fato é que a pessoa não vai estar lá. Não vai estar lá, e vai fazer falta, e vai fazer diferença. E se a gente pensar que tem que reorganizar a vida sem aquela pessoa, então, né, como é que a gente vai reorganizar se a pessoa vai voltar? Sim. Como é que tu vai te desfazer das coisas se a pessoa vai voltar? Né? Como é que tu vai mudar de cidade se a pessoa vai voltar? E as crianças vão estar atentas a isso, né? E vão ficar esperando. Sim, e até uma questão de credibilidade desse adulto para essa criança, né? Sim. Que um dia vai descobrir que não era uma viagem, que não era... E como é que fica, né? Tipo, a minha mãe mentiu para mim. Eu ia falar, né? Pode acontecer também. Que não tem a ver. Aliás, hora certa, 9h43, antes que eu me esqueça, né? Hora certa para café de Trento e café e brechó ou garimpo. Eu estava lembrando uma história minha de infância, assim, que não tem relação com luto, com nada, mas que isso eu trouxe para minha vida de mãe com o meu filho. Como é ruim quando a gente é enganado pelos pais. Enganado no bom sentido, muitas vezes. Eu me lembro que eu tive uma bicicleta que eu queria e ela tinha uma cor, assim, bem fúcsia, que agora voltou, aliás, né? Mas no meu tempo também era moda. Lá nos primórdios, né? O bom é que a moda volta, né? Vai vida bem, né? Ontem, digo sempre, né? E eu queria aquela bicicleta e minha mãe me prometia e nunca ganhei a tal da bicicleta, em resumo. E daí... eu trouxe isso para minha vida como mãe, de nunca enganar meu filho. Então, tinha vezes que eu chegava do trabalho, eu tinha que buscar ele, ou na escolinha, ou na casa da avó. E aí vinham as dindas e diziam, vai lá, que a tua mãe tem um presente para te dar. Não, eu não tenho presente para te dar, mas tu vai para casa, porque tu tem casa, tu tem mãe, e sabe? Porque, e é mais ou menos a relação com o luto. Como é que tu vai dizer para a criança que o papai, por exemplo... foi fazer uma viagem, a criança vai esperar o papai voltar, daí tu vai formando um adulto que ele tem dificuldade de acreditar nas pessoas, né? E nesse caso de abandono, totalmente né? Frustrado, exatamente. Foi abandonado, então é preferível saber, bom, não era a vontade dele. Né? Não fui abandonado, né? Não foi abandonado, né? É uma coisa com a qual a gente não pode é uma coisa que a gente não pode reverter, né? Então... eu sou da linha de que a gente tem conversas francas com as crianças. Sempre. E deixar chorar, né? É que é difícil pra gente suportar, né? Mas a gente tem que. É nessa hora que a gente tem que ser forte. Não adianta. Eu acho que deixar a criança sentir ali, sofrer o que tiver que sofrer.
ser colo para ela naquele momento e não tem muito o que fazer, né? Ali ela começa a construir a resiliência e algumas outras habilidades que ela vai também precisar na fase adulta, né? Com outras perdas também, outras né? perdas Sim, virão sim. E são primeiras, várias, né, gente? São várias. Na verdade, enfrentamos isso, frustrações e perdas o tempo inteiro. A vida se faz em cima disso, né? E eu achei interessante a forma como tu disse, porque eu acho que isso que tu falou para a criança pode ser para aquele adulto que a gente não sabe o que dizer, né? Quando está enfrentando uma situação de luto. Não tem. Eu sou da seguinte opinião, né? Claro que a opinião não define nada, mas eu penso da seguinte maneira. Eu acho que quando a gente não sabe o que falar, é melhor a gente só ficar quieto ali. A fala mais empática, muitas Só vezes, é abraçar. o silêncio e ser ombro ali naquele momento, ser colo. Não tem muito o que dizer, né? Nenhuma palavra vai confortar a dor naquele momento. Eu acho que sim. A Carla Salve está trazendo aqui, eu me criei indo em velórios, então eu me vejo de maneira que tenho tempo de viver o luto, mas era de maneira natural. Parabéns pelo programa, beijos, minha nora Deza. Minha sogra irmã amada. da Thaís, então. Isso. Beijo, obrigada, Carla, por estar conosco aqui, presente, ao vivo, participando, principalmente, né? Eu que agradeço. Também, já aproveitando, te agradecer, porque nós estamos indo para os nossos minutos finais, faltam 4 minutos, são 21 horas e 46 minutos. Foi o que eu imaginei. Passa voando, né? Passa. Eu achei que era para mim, porque eu vi que a gente, quando tu falou a hora ali, que a gente estava chegando no fim. Ela falou uma coisa importante, né? Eu acho que a morte, do jeito que ela era vista há um tempo atrás, ela ajudava mais do que prejudicava. Essa morte tão distante, essa morte escondida, essa morte disfarçada, isso não nos faz bem. Eu concordo. Acho que tem que... Ela foi criada no interior e ela sempre fala assim que os velórios, os enterros eram um evento familiar onde as pessoas muitas vezes. Exato, as pessoas se reuniam, levavam comida, inclusive, então era um momento em que as pessoas viviam aquilo juntas. Sim. E as crianças, né, desde sempre participando junto. Exatamente. Isso realmente, eu acredito que traga uma experiência diferente, né? Aquilo que a gente disse antes, não que a gente vai estar preparado totalmente ou que não vai doer. Mas talvez a gente consiga administrar um pouco melhor essa visão. Tem que viver isso, não pode... Ela tem que estar ali representada, né? Não pode ser um vazio, né? Porque já é o vazio que tu vai enfrentar, né? Tu precisa desse tempo ali, precisa saber que a morte ela existe. E precisa respeitar, não tem que disfarçar e fazer de conta que ela não existe, ou que ela não vai chegar nunca, né? E apostar tudo na medicina, e até nessa coisa de ficar adiando uma morte, né? Esperando, né? E com isso fica aquele vazio, sem respostas, né? É tão ruim isso. Eu acho que quando tu traz isso de uma forma mais clara e deixa a criança sentir aquele momento ali, viver aquele momento, tu tá construindo um adulto mais forte, de certa forma. Eu também acho. Porque ele já começa desde pequeno a entender que sim, que vai ter perdas, que vai ter dores. E já começa que a gente se recupera. E que a vida continua, exatamente. E eu acho que a criança até é mais forte que nós, sabe, Carla e Andresa? Eu acho que eles têm uma capacidade muito maior que nós de se reconstruir diante dessas situações. Eles estão ali no início da jornada, eles estão aprendendo, eles estão descobrindo muitas coisas novas. E nós já estamos com uma bagagem ali nas costas, né? Ou muitas defesas, né? A bagagem que tu tá falando são essas defesas todas que a gente vai criando, né? Exatamente. Eles nos ajudam, mas também podem nos atrapalhar, né? A maioria das vezes atrapalham. É verdade. Teve num outro programa ali do Dia das Crianças, falávamos sobre isso, quanto a gente vai perdendo algumas coisas conforme a gente vai crescendo e a gente vai criando defesas e perdendo alguma essência que a gente tinha lá que poderia nos ajudar
Porque às vezes eles vêm de forma muito mais simples e aquele simples deles parece tão complicado, porque a gente tem tantas outras coisas na cabeça fazendo mediações com aquilo que aconteceu que a gente não enxerga o simples, o óbvio, né? Às vezes são eles que nos apontam. É verdade. Tem frases ótimas de crianças, né? Que dizem tudo com 2 palavras. Pô, como que a gente não se deu conta disso? Como né? eu não vi isso antes. Exatamente. Ouçam as crianças. Carla, quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua presença, pelas contribuições super ricas que tu trouxe para nós aqui hoje. Muito obrigada, foi um prazer. Pedir para te colocar tuas redes sociais, se tu trabalha com redes, onde é que as pessoas se conectam contigo, de que forma, que tu coloque as tuas considerações finais, Andresa também, por favor. Então, meu nome é Carla Mariela Carriconde Tomásio, Carla Tomásio. Eu acho que dá para me achar assim, né? Me procurando no Face, me procurando no Instagram. E também o conselho pode ser chamado novamente, né? Eu agradeço que vocês lembram que existe o conselho, que quando vocês precisam, vocês podem chamar e a gente vem sempre. Então, é por esses caminhos, né? É isso. Que Obrigada. bom. Mais uma vez, obrigada, Carla. Que prazer conversar contigo. Igualmente. E assim, quem quiser mandar perguntas também, daqui a pouco, quem não está assistindo ao vivo, a gente pode te encaminhar depois manifestações, né? Sim, então, podem me dá para encaminhar. aproveitar esse espaço. Vamos Podem aproveitar encaminhar. da Carla também, que tem esse papo, essa fala mansa, esse papo gostoso aqui com a gente. Mais uma vez, de verdade, obrigada. Passa rápido aqui, pessoal. Eu tinha até uma história para contar para vocês e não deu tempo. É verdade. Vai ter que ficar pro próximo. Pro Vamos ter que ter próximo. outro. Replay. Outro. Coisa boa. E, Carla, se tu tivesse assim que resumir a tua última consideração, aquela frase final para ficar de mensagem para os nossos streamers. Olha, vamos usar a saudade, né? Que é onde a gente quer chegar, né? A saudade é o momento em que a gente já conseguiu fazer alguma transformação. Então, saudade é uma boa palavra, né? E uma palavra que é nossa, só a gente tem. A gente tem, Saudade está ligado com amor. É, sem dúvida. Tá ligado? E às vezes saudade de detalhes, né? Saudade pode ser só de coisinhas pequenas, mas ela já é saudade, né? Acho que é uma boa palavra. Coisa boa, obrigada. Que o nosso programa encerra sempre com uma mensagem de amor, de carinho, uma reflexão. Eu falei no programa anterior para a Andresa, eu gosto dos desdobramentos que o nosso programa acaba fazendo, né? Tudo acaba se desenrolando em autoconhecimento, que é a palavra-chave para nós aqui, inteligência emocional, amor, empatia, e tudo isso. Sinal que vocês fazem bem o trabalho, gurias. Obrigada. Porque sempre chegam em algum lugar, né? Tem uma construção do programa, então vocês estão fazendo bem, parabéns. Obrigada. Que bom. E esse é o nosso desejo, chegar ao maior número de pessoas, poder ajudar o maior número de pessoas, que eu acho que essa é a grande missão desse nosso programa aqui, poder levar uma mensagem de carinho, de autoconhecimento, de descoberta pessoal, que é a busca incessante do ser humano, né? E nós encerramos a nossa edição de hoje, então, são 21 horas e 53 minutos. Quero agradecer a presença dos nossos streamers que participaram ao vivo e dizer, se inscreva no nosso canal mais uma vez, né? Pedir, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, tem um botãozinho vermelho aqui para você que está no YouTube. Já te inscreve, já ativa o sininho e recebe em tempo real as notificações do nosso programa e dos demais. É verdade, a programação intensa, das 10 às 10, de segunda a sexta-feira. Então, além da gente, tem mais um monte de gente bacana aqui falando de muitos assuntos legais, importantes, desde entretenimento até papo cabeça, né? Temos de um tudo aqui. E coloca na agenda toda quarta-feira, 21 horas. Eu e a Audrey estamos aqui esperando por vocês. Você tem um encontro marcado conosco já na próxima quarta-feira e nós vamos te aguardar aqui. Esse foi o nosso Inteligência Emocional para Instituto Masper. Acesse o site do Instituto Masper e confira as vagas. Gestão compartilhada na área da saúde.
Café de Trento. Venha visitar o Café de Trento, maravilhoso. Na praça de alimentação, aqui do Shopping Total. Com um deck maravilhoso, um espacinho bom ali, bacana de aproveitar. E o que dizer de O Garimpo Café em Brechó, né? É um charme aquele espaço do É Garimpo, verdade, né? uma casa centenária ali na Venâncio Aires 1019. Com Siga certeza também. está aguardando por você. Siga também lá no Instagram, Café em Brechó O Garimpo. Shopping Total, presente a cada momento, nosso patrocinador master, nosso grande parceiro aqui que nos cede esse espaço maravilhoso. E Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @móveis do bem. Esse foi a nossa inteligência emocional de hoje. Nós voltamos na próxima quarta-feira e te esperamos aqui, ao vivo conosco. Até semana que vem, a gente te espera. Boa noite. Tchau!